Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 383 Urso Pardo Blackett. Os magos acabaram com os poucos espadachins fantasmas sobreviventes com magias de alvo único. Depois disso, os ladrões correram para recolher os drops. A Kickers United carecia de equipamentos de nível 50. Com todos os jogadores atingindo o nível 50, simplesmente não havia equipamentos o suficiente. Nesse sentido, a Fortaleza Cripes era um tesouro. Elites de nível 50 eram raros em outros lugares e difíceis de lidar. Era impossível caçá-los em grandes números em outro lugar como estavam fazendo agora. Depois que a magia de efeito em área terminou, equipamentos de nível 50 cobriam o chão. O equipamento de nível 50 era atualmente extremamente caro no mercado devido à baixa oferta e alta demanda. Todos os dias numerosos grupos de jogadores de nível 40 mais partem para mapas de alto nível na esperança de encontrar equipamentos decentes. É claro que a maioria dos equipamentos encontrados era de cor branca ou bronze. O grupo de Nian realmente acertou em cheio matando todos esses espadachins fantasmas. Eles lentamente eliminaram os espadachins fantasmas na área. Depois de um tempo, Lastiboy, Sunny South e Summerbug informaram que haviam deixado a Torre Mágica. Haviam substituído muitas de suas antigas magias por novas. Nian retornou ao acampamento base a tempo de ver os três chegarem. Como foi? Aprenderam alguma coisa boa? Nian perguntou antes de fazer com que compartilhassem suas listas de habilidades. Se as novas magias não funcionassem, poderiam apenas reaprender suas antigas, por uma taxa. Aprender novas habilidades é caro. Eu assisti 600 moedas de ouro descer pelo ralo em um instante, Lastiboy riu amargamente. Todavia, não podia negar que cada magia valeu o preço. A torre mágica na Fortaleza Cripes continha mais de 1000 magias. Muitas das quais eram de qualidade decente. Lastiboy se juntou recentemente aos ranks dos melhores jogadores. Ele não tinha muito ouro guardado, ao contrário de Summerbug ou Sunny South, que não pensariam duas vezes em investir várias centenas de moedas de ouro. Falem com Gu Huai e ele reembolsará vocês, disse Nian. Não pouparia despesas para fornecer apoio aos seus melhores jogadores. Eles eram os futuros pilares das Kickers United e valiam um investimento. Nian ouviu Sunny South, Lastiboy e Summerbug descreverem a Torre Mágica. A Torre Mágica tem um total de 6 andares. Nós só podemos entrar no primeiro e segundo andar. Existem fileiras e mais fileiras de estantes cheias de livros grossos e pesados. Tinham muitos livros que descreviam magia e também muito sobre história. O administrador da Torre Mágica é um estudioso antigo. Ele é responsável por transmitir as habilidades. Contanto que você lhe dê a quantidade adequada de ouro, ele lhe dará acesso às magias. Nian folheou a lista de habilidades de Lastiboy. Ele aprendeu mais de 30 magias: Ice Hand, Freeze, Exploding Ice Bullet, e Cycle, Ice Spike. Pelo jeito Lastiboy estava trilhando o caminho de um elementalista especializado em magia de gelo. Nian notou que essas magias eram todas do tipo mais básico e compartilhavam características semelhantes. Tempos de lançamento curtos, velocidades de lançamento rápidas e controle de multidões. Nian olhou para Lastiboy. Parecia que ele tinha algumas ideias bem peculiares. Tal combinação de magias seria eficaz tanto em PVP quanto em PvE, desde que o jogador pudesse utilizá-los apropriadamente. Lastiboy, eu gosto do que você está procurando, mas você está sem danos. Depois de bloquear o oponente, você deve imediatamente dar seguimento com dano alto. Caso contrário, você está dando a eles a chance de virar a mesa contra você, Nian opinou. Lastiboy coçou a parte de trás da cabeça em vergonha. Eu só tinha ouro suficiente para essas magias. Os danos altos eram muito caros. Então é por isso. Não se preocupe, apenas fale com Gu Huai. A guilda irá naturalmente pagar a conta. Você é um jogador contratado? Afinal de contas, Nian sorriu. Só agora ele se lembrou de que haveria muitos outros membros avançando no futuro próximo e todos precisariam aprender novas habilidades também. As despesas continuariam se acumulando. Afinal, a Kickers United tinha mais de 60.000 jogadores no total. Além de contrabandear equipamentos do submundo, ele tinha que se expandir para outras áreas de negócios. Poderia tentar capturar mais algumas fortalezas. Depois de desenvolvê-las, o ouro gerado deve ser suficiente para sustentar a guilda. Nian verificou as listas de habilidades de Sunny South e Summerbug. Eles também estavam traçando seus próprios caminhos únicos. Sunny South era um grande mago sagrado. Todas as magias que ele aprendeu se concentravam em danos altos, que geralmente vinham com longos tempos de lançamento e altos requisitos de habilidade. Magias com longos tempos de lançamento podem ser facilmente interrompidas por outros. O lançador tinha que ter bom senso, consciência e compreensão de tempo. Quanto a Summerbug, esse sujeito estava longe do caminho comum. Ele estava aprendendo magia arcana sombria, sem controle de multidões, sem grandes danos, somente danos adicionais por corrosão da sombra. Ele se comporta de forma semelhante a uma maldical, corroendo a defesa e a vida do inimigo. Quanto mais tempo durasse uma batalha, mais os danos causados pela corrosão da sombra se acumulariam. Qualquer estilo era viável desde que você soubesse como jogar com seus pontos fortes. Não havia habilidade fraca ou classe fraca, apenas um jogador fraco.
Magos se tornariam incrivelmente poderosos depois de visitar uma torre mágica. Mesmo Ni Yan se sentiria cauteloso ao encontrar tal inimigo. Esses vários jogadores tinham seus estilos de jogo únicos e entendiam suas próprias habilidades melhor do que qualquer outra pessoa. Sem mencionar que eles eram figuras famosas na linha do tempo anterior. Ni Yan só podia confiar em sua experiência para dar uma palavra de conselho aqui e ali. Quando eles amadurecessem e se familiarizassem com suas respectivas habilidades, Ni Yan gostaria de tentar desafiá-los no PVP. Na linha do tempo anterior, ele definitivamente não era páreo para existências como Sunny South, Last Boy e Summer Bug. Porém, nesta vida, ele havia superado seus limites anteriores há muito tempo. Ni Yan tinha uma liderança de quase 10 anos em termos de experiência de jogo, então era natural que fosse superior. Mas com o passar do tempo, eles iriam lentamente alcançá-lo e provavelmente, superá-lo um dia. Ni Yan continuou a puxar a Grom de mobs depois que os magos nos telhados estavam com suas magias de efeito em área quase saindo do tempo de recarga. Após cerca de 3 horas, todos os espadachins fantasmas perto da praça foram removidos. O único monstro remanescente na praça era o urso pardo Blackett. Enquanto Ni Yan, Sun e On Strike Voa atraiam mobs, haviam chamado sua atenção várias vezes. Felizmente, eles foram rápidos em fugir. Ni Yan reorganizou as tropas. Esta praça pública só poderia conter 800 jogadores no máximo. Quando alguém morresse na batalha, os que estavam de prontidão deveriam substituí-los rapidamente. Era ali que todas as ruas da Fortaleza Creepy se cruzavam, de modo que todo grupo que terminasse de limpar os espadachins fantasmas em suas respectivas rotas acabaria chegando aqui. Eu quero 100 guerreiros, 300 magos, 50 sacerdotes, 30 paladinos e 20 ladrões. Ordenou Ni Yan. Ele permitiu que Smoke Stab, Blade Light e os outros ajudassem na seleção. 500 jogadores estavam na vanguarda. Se houvesse espaço suficiente na parte de trás, adicionar mais alguns magos não faria mal. Finalmente, o grupo de 500 entrou na praça pública. Blade Light liderou 20 dos melhores lutadores das Kickers United em torno do urso pardo Blackett. O urso pardo Blackett notou rapidamente a aproximação do grupo de Blade Light, deixando escapar um rugido estrondoso que sacudiu a terra. Blade Light avançou passo a passo, aproximando-se lentamente do urso pardo Blackett. Os guerreiros circundantes também estavam se aproximando. Os magos já haviam se espalhado e chegado à posição. Eles estavam esperando Blade Light e os outros garantir o agron do urso pardo Blackett. Quando Blade Light e seu grupo estavam a menos de 15 metros do urso pardo Blackett, eles já tinham invadido seu limite de paciência. O urso soltou um rugido enfurecido e avançou contra Blade Light. Shield Bash. Um lutador próximo correu para o lado e impiedosamente colidiu seu pesado escudo no urso pardo Blackett. Bang! O lutador foi enviado voando como um boneco quebrado. Foi uma morte instantânea. No entanto, ele ainda tinha feito o suficiente para diminuir um pouco a velocidade do ataque do urso pardo Blackett. Neste momento, Blade Light gritou e usou Taunt no urso pardo Blackett, se aproximando para interceptar o veloz urso, exigindo a combinação de Shield Bash e Barbarian Strength para parar seu ataque. Vendo a quantidade de vida do urso pardo Blackett, Blade Light soou frio. Tinha mais de 1 milhão de vida. Que poderoso Lorde Variante. Depois de ser parado, o urso pardo Blackett atacou Blade Light com sua enorme pata. Blade Light rapidamente ativou Defense Stance e levantou seu escudo para bloquear. Clang! Ele foi empurrado para trás vários passos quando um valor de dano de menos 1573 flutuou acima de sua cabeça. Um brilho suave envolveu Blade Light e imediatamente restaurou sua vida de volta ao máximo. Ele então recuperou o equilíbrio e avançou mais uma vez. Enquanto Blade Light e o urso pardo Blackett trocavam golpes, os combatentes se aproximaram. 20 lutadores cercaram o urso pardo Blackett, limitando muito sua amplitude de movimento. O urso pardo Blackett bateu com as patas, afastando qualquer lutador com sorte o suficiente para ser atingido. Alguns dos lutadores foram mortos instantaneamente. Os sobreviventes, depois de receber a cura, pularam de volta para a briga. Magos, ataquem. Aqueles de vocês com alto dano, certifiquem-se de não puxar o agron. Ni Yan ordenou. Os magos que estavam espalhados em um círculo fizeram chover magia do céu e bombardearam o urso pardo Blackett, fazendo com que uma série de valores de dano subissem no ar. 60% das magias foram perdidas enquanto o resto causou cerca de 300 a 400 de dano. No entanto, a regeneração de vida do urso pardo Blackett era surpreendente, curando mais de 10.000 pontos de vida por segundo. Depois do que pareceu séculos, a vida do urso pardo Blackett finalmente caiu por uma minúscula lasca. Não era de se surpreender que a Victorious Return tivesse sido eliminada por esse Lorde Variante tantas vezes na linha do tempo anterior.